Boa tarde. O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre o suporte avançado de vida na pediatria. Vou falar um pouquinho agora sobre as causas da parada cardiorrespiratória na pediatria. Como em qualquer parada cardiorrespiratória, a gente tem aquelas causas, né, que nós já sabemos que são os Hs e os Ts. Porém, na pediatria, a principal causa de parada cardiorrespiratória é a hipóxia asfíxica, tá? Que ela engloba mais ou menos 80% das causas de parada, tá? Isso é importante a gente saber, porque a gente já espera, quando a gente recebe uma criança em parada cardiorrespiratória, que o principal ritmo que essa criança vai estar é a assistolia. A gente já tem que estar com isso em mente. Mas a gente tem uma segunda causa que também é importante, principalmente em crianças cardiopatas, tá? Que é a causa de cardiopatia mesmo, que aí provavelmente a gente vai precisar do desfibrilador. Mais ou menos essa causa cardíaca, ela engloba cerca de 5 a 15% das paradas cardiorrespiratórias. Em qualquer atendimento a uma pessoa em parada cardiorrespiratória, é importante toda a equipe estar bem treinada com o protocolo, tá? Não diferente na pediatria. Então, a equipe, ela precisa estar bem treinada, coesa, né? Todos os integrantes dessa equipe, que a gente considera como uma quantidade ideal, 6 pessoas nessa equipe, elas têm que entender cada etapa, né? Cada passagem, cada função no protocolo de parada, cada pessoa ela tem que dominar, né? Então, quais são essas pessoas? A gente tem que ter um líder, né? Esse líder, ele tem que dominar o protocolo do PAUS, né? E dominar cada estágio, né? Cada função ali na parada. A gente tem que ter uma pessoa responsável pelas ventilações, outra pessoa responsável pelas compressões, uma outra pessoa responsável pelo acesso e pelas medicações, uma outra pessoa responsável pelo desfibrilador e uma outra pessoa responsável pela contabilização, a cronometragem do tempo em que são realizadas tanto as técnicas de RCP e as medicações. Então, essa é a equipe básica para um bom atendimento no PAUS, tá? Essa equipe, ela tem que ter uma boa comunicação ali no momento, tá? Ela tem que dominar todas as técnicas, tem que dominar o material que vai ser utilizado. Quanto mais treinada essa equipe, quanto mais ela dominar a técnica de ressuscitação cardiopulmonar do PAUS, melhor vai ser o prognóstico dessa criança, porque a gente vai ter uma técnica de ressuscitação melhor, e essa criança ela vai ter um prognóstico bem melhor. Com relação às compressões de alta qualidade, nós fazemos geralmente entre 100 a 120 batimentos por minuto, né, de frequência, né, de compressões. Sempre lembrar da profundidade, que ela seria de 4 centímetros em bebês, 5 centímetros em crianças e de 5 a 6 centímetros em adolescentes e adultos. Sempre lembrar que temos que retornar o tórax, tá? E sempre minimizar as interrupções dessas compressões, tá? Você sempre vai fazer a compressão no terço inferior do externo, lembrar de poupar o processo tifoide. Em bebês, nós temos 2 principais técnicas de compressão. A mais efetiva e mais utilizada seria a técnica que a gente envolve o tórax da criança, que é a técnica dos 2 polegares, e faço as compressões nesse terço inferior do tórax, tá? Do externo. E a outra técnica seria a técnica dos 2 dedos, em que a gente faz as compressões com esses 2 dedos sem envolver o tórax. Sempre lembrar de colocar uma tábua rígida, né, por baixo da criança, tá? Pra gente não fazer esse movimento de fazer essas compressões e a criança não ter essa efetividade nessa compressão, tá? Em crianças maiores, né, crianças na verdade menores, a gente sempre faz a técnica de uma mão, a gente pega o calcânio da nossa mão e no terço inferior do externo faz as compressões torácicas.
Em crianças maiores, você já vai fazer a técnica igual de adulto, que seria com as duas mãos fazendo essas compressões. Sempre lembrar que a força que a gente faz é aqui. Então, não é a força não é a força do ombro, tá? Então, sempre deixar o ombro ereto e fazer essa força aqui embaixo e não fazer a força em todo o braço, tá? Lembrar da relação, que seria a relação de 15 compressões para cada 2 ventilações, tá? Com relação à máscara, sempre a máscara tem que cobrir o mento e cobrir o nariz. E a gente faz a técnica do C e do E, tá? Que a gente sempre coloca em formato de C, lembrar de levantar, aqui, de levantar. Então, aqui a gente faz o C e o E. Então, cobro o mento, cobro o nariz, faço o C, sempre levantar a parte do mento pra gente abrir vias aéreas, tá? E faço essa técnica aqui, tá? Sempre utilizar, que a gente vai explicar da bolsa, válvula, máscara, tá? E faço essa técnica dessas 15 compressões para 2 ventilações. 2 socorristas. Se for um socorrista, a gente faz a técnica de 30 compressões para 2 ventilações. Além disso, a gente tem que lembrar da troca das funções. Então, como eu tenho um profissional na ventilação e outro profissional na compressão, e eles vão se cansar, né? E a gente precisa de uma técnica adequada, efetiva. A cada 2 minutos aproximadamente, a gente vai realizar essa troca. Sempre lembrar que se o profissional cansar antes dos 2 minutos, a gente não tem que esperar os 2 minutos obrigatoriamente. Você já pode realizar essa troca antes do tempo instituído. Além disso, no PAUS ele classifica, divide a reanimação em bebês, que seria as crianças até 1 ano de idade, em crianças e depois em adolescentes e adultos. Lembrar que criança a gente considera os pré-púberes, então a gente considera adolescente meninas que já tem telarca, né, que já começou o desenvolvimento do broto mamário, e meninos que já iniciaram os pelos axilares. Então, nesses casos, a gente vai considerar como adolescente, não mais como criança, tá? Com relação à localização do pulso, tá? Em crianças, né, no caso, em bebês menores que 1 ano, nós localizamos sempre no pulso braquial, tá? E em crianças acima de 1 ano, nós fazemos a localização ou no pulso femoral ou no pulso carotídeo. Com relação à questão de a gente identificar se aquela criança está realmente em parada cardiorrespiratória, sempre temos que lembrar do chamado da criança. Então, em bebês menores que 1 ano, sempre chamar bebê, bebê. E em crianças maiores que 1 ano, a gente chama no tórax. Então, criança, criança. Você fez isso, essa identificação, não teve resposta dessa criança ou desse bebê, aí sim que você vai checar esse pulso em até 10 segundos. E além de ver a questão da respiração, se ela está fazendo movimentos respiratórios na parte do tórax e se ela está respirando pela questão da boca, tá? Ou se está em apneia ou se está em gasping. Tudo isso a gente já faz o critério de que essas crianças estão precisando de uma reanimação, tá? É uma criança em parada cardiorrespiratória. Em relação aos materiais, os materiais têm que estar disponíveis. Nós vamos precisar dos materiais para acesso. Lembrando que se a gente não conseguir o acesso, a gente pode fazer o intraósseo com material ou com agulha rosa. Temos que ter também as lâminas disponíveis, que o uso delas é de acordo com a idade. A máscara, de preferência transparente, com o coxim. Lembrando que ela tem que ficar adaptada à face da criança. Caso seja uma via aérea difícil, a máscara laríngea disponível. A bolsa válvula máscara, também conhecida como AMBU, que também varia de acordo com a idade do paciente. Uma sonda para aspiração. Lembrando que o AMBU sempre conectado no oxigênio, a 12 a 15 litros por minuto.
o laringo para intubação, o estetoscópio para a gente poder auscultar e avaliar a intubação, o tubo, que também varia de acordo com a idade da criança, e a fixação do tubo. O cuff, o tubo com cuff a gente utiliza em crianças maiores de 1 mês, e sem cuff a gente utiliza em crianças menores de 1 mês. E os adesivos para a gente poder usar o eletrodo. A intubação, na última atualização houve uma mudança da questão da pressão cricoide, que hoje não se utiliza mais de rotina. Isso ocorre justamente para evitar que tenha uma regurgitação do conteúdo gástrico. Profissionais que já têm o hábito de realizar essa pressão cricoide com o intuito de fazer uma melhor visualização na hora da intubação, podem continuar esse uso. Com relação ao tubo, a gente sabe que a gente tem o cuff, tá? Então, na última atualização, em maiores que 1 mês de vida, então fora do período neonatal, a gente prioriza o uso do cuff, do tubo com cuff na intubação, justamente para que a gente evitar um menor risco de broncoaspiração e também um menor risco de falta de escape do tubo e troca do tubo e de escape, tá? Com relação ao tamanho do tubo, nós sempre vamos nos guiar pela idade daquela criança. Então, em crianças maiores que 1 mês e menores que 1 ano, nós utilizamos o tubo entre 3 a 3,5 com cuff. E em crianças maiores de 1 ano até menores de 2 anos, um tubo 3,5 a 4 com cuff. E em crianças maiores que 2 anos, a gente faz a regrinha de idade sobre 4 mais 3,5 em tubos com cuff, tá? Assim a gente faz a escolha do tubo. Em relação às medicações, a gente vai precisar da epinefrina. A epinefrina, ela pode ser feita tanto endotraqueal quanto endovenosa, sendo que endovenosa a gente vai diluir ela em 9 ml de água destilada ou soro fisiológico e vamos fazer na dose de 0,01 miligramas por quilo. A endotraqueal, ela não é diluída, ela é pura, na dose de 0,1 miligramas por quilo. Como antiarrítmico, a gente pode utilizar a mildarona, na dose de 5 miligramas por quilo, ela pura. E temos a opção também de utilizar como antiarrítmico a lidocaína, na dose de 1 miligramas por quilo. Agora nós vamos fazer uma simulação de uma PCR em um bebê de 6 meses. O primeiro passo é a gente checar se o neném está responsivo ou não. Como é um bebê de 6 meses, a gente vê pela estimulação da plantar do pé. Bebê, sem resposta. Depois a gente tem que checar o pulso e a respiração, tudo isso em 10 segundos. O pulso braquial, sem pulso e sem movimento respiratório. Agora, eu chamo a equipe para ajudar na parada e inicio as compressões. Equipe, preciso de ajuda. Gabriele, continua fazendo a massagem, a lâmina, a ventilação. 5, Andressa, faz a monitorização para mim, acesso venoso na glicemia. Viviane, pega o DEA para mim. 15. E você também vai ficar no cronômetro, nas anotações. E vamos continuar essa massagem, tá? Doutora, desfibrilador presente e carregado. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos checar o ritmo. A sistolia. Podem continuar a massagem. Como é o ritmo da sistolia, a gente já pode começar a adrenalina, tá? Então, Andressa, você vai pegar pra mim 1 ml de adrenalina, mais 9 ml de água. Como ela pesa 6 quilos, 0,6 ml, ok? Doutora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Acesso venoso. Realizado 0,6 ml de adrenalina EV. Obrigada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doutora, 2 minutos de RCP. Vamos inverter as duas e vamos checar novamente o ritmo, tá? Pronto, fibrilação ventricular. Ó, vamos começar o choque, tá?
Vamos fazer 2 joules por quilo inicialmente. Então, como ela pesa 6, 12 joules. Todo mundo se afasta. Chocado. Podem voltar imediatamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doutora, já tem 3 minutos da primeira dose de adrenalina. Pode fazer outra dose de adrenalina agora, tá, Andressa? 0,6 ml. 13, 14, 15. Realizado 0,6 ml de adrenalina EV. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doutora, já tem 2 minutos de RCP. Vamos inverter e vamos checar novamente o ritmo. Fibrilação ventricular. Vamos fazer outro choque, tá? 4 joules por quilo agora. Feito. E agora a gente vai considerar a intubação orotraqueal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Vamos 13, olhar a 14, parte da 15. via aérea. Tem algum corpo estranho? Não. Não. Cuff testado. A gente vai fixar aproximadamente no 13. O cálculo é o tubo vezes 3, pra gente fixar. Depois checa se está no local. Está realmente entubado. Pode fixar. A gente vai E a outra já vai. fixar. Continua. Inflow cuff. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doutora, já tem 3 minutos de administração da última dose de adrenalina. Vamos fazer então mais uma dose de adrenalina, 0,6 ml. 1, 2, 3, 4, 5. Realizada adrenalina 0,6. Após a intubação, muda a relação de compressão e ventilação, sendo a compressão contínua e a ventilação de 2 a 3 segundos. Doutora, 2 minutos de RCP. Vamos inverter as duas e vamos olhar novamente o ritmo. Novamente fibrilação ventricular. Então, vou para o meu terceiro choque, 6 joules por quilo. Então, 6 vezes 6, 36. Todo mundo afasta, choque, pode retornar imediatamente. Como foram 3 choques, a gente pode começar agora a amiodarona, 5 mg por quilo. Prepara para mim, Andressa, 0,6 ml da amiodarona, por favor. Ok, doutora. Realizado 0,6 ml de amiodarona EV agora. Obrigada. Lembrar que a amiodarona pode ser utilizada em até 3 vezes, dando um total de 15 mg por quilo. Ou a lidocaína. Doutora, 2 minutos já de RCP. Vamos trocar novamente, olhar novamente o ritmo. Ó, apareceu no monitor um ritmo organizado. Vamos checar o pulso. Continua sem pulso, então a ESP. Vamos continuar a massagem. Agora as próximas doses será novamente de adrenalina. E pensar nas causas reversíveis. Vamos pensar nas causas reversíveis então, tá? Nos 5Hs e 5Ts. Doutora, já tem 3 minutos da última administração da amiodarona. Agora pode fazer adrenalina novamente, tá? 0,6 ml por quilo. Ok, doutora. Realizada adrenalina 0,6 ml EV agora. André,
adrenalina 0,6 ml agora? Ok, doutora. Administrada adrenalina 0,6 ml AV. Obrigada. Doutora, 2 minutos de RCP. Vamos novamente olhar. Vamos novamente olhar o ritmo. Vamos trocar. Novamente temos um ritmo organizado. Vamos checar o pulso? Tem ritmo. Presente? Presente, tem pulso. Então vamos para os cuidados pós-reanimação. Nos cuidados pós-parada cardiorrespiratória, existe a possibilidade de, depois de revertermos essa parada, nós já imediatamente conectarmos essa criança a um ventilador. Nós tiramos do ambu e conectamos num ventilador. Caso essa criança venha a ter uma nova parada cardiorrespiratória, que nessa fase imediata pode acontecer, nós devemos desconectar essa criança do ventilador e voltarmos para o ambu. Os outros cuidados pós-parada necessita de uma oximetria contínua, monitorização cardíaca contínua, verificar a pressão arterial da criança, se tiver uma capnografia, manter a capnografia, manter a criança normotérmica, que vai mais ou menos de 36 graus até 37,5 graus, manter a criança nessa temperatura, verificar uma glicemia capilar, verificar o débito urinário e coletar alguns exames gerais. Isso tudo no momento pós-parada. Esses exames, eles têm como função identificar alguma alteração nos sistemas da criança. Normalmente, nós solicitamos os íons, os eletrólitos, hemograma completo, a função renal, o coagulograma, que pode haver alguma coagulopatia pós-parada, a gasometria arterial e venosa também é importante, porque nós devemos manter esse paciente com uma SpO2 entre 94 e 99 e uma PO2 entre 60 e 300. O lactato, as provas inflamatórias, culturas, um eletrocardiograma, um ecocardiograma e um raio-x de tórax. Na nova atualização, agora de 2020, também é importante nós mantermos esse paciente com um eletroencefalograma contínuo, pois verificou-se que pós-parada cardiorrespiratória, algumas crianças desenvolvem crises convulsivas que não são visíveis, só são verificadas através do eletroencefalograma. E essas crises convulsivas, elas devem ter tratamento imediato com diazepam, midazolam ou então a fenitoína.